Olá pessoal, aqui Richard Dias mais uma vez com vocês aqui para o nosso curso de Perícia Judicial na Radiologia, e hoje o tema é Perícias Judiciais e Extrajudiciais na Radiologia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. As perícias judiciais e extrajudiciais são atividades técnicas especializadas que têm como objetivo fornecer laudos ou pareceres com base em análises científicas, técnicas ou profissionais para auxiliar a tomada de decisão em processos ou negociações. Dito isso, perícias judiciais. A perícia judicial ocorre dentro do âmbito do Poder Judiciário, sendo solicitada por um juiz em processos judiciais que envolvam questões técnicas que exigem um conhecimento especializado. A nomeação do perito é feita pelo juiz e as partes envolvidas no processo podem indicar assistentes técnicos para acompanhar a perícia. O laudo pericial produzido pelo perito é considerado uma das provas do processo e auxilia o juiz a tomar uma decisão com base em elementos técnicos, produzidos por vocês, profissionais da radiologia. Exemplo na radiologia forense. Na radiologia forense, uma perícia judicial pode ser requerida para investigar causas da morte, lesões em vítimas de acidentes ou outros casos criminais. O perito em radiologia realiza exames como tomografias, raio-x ou acompanha a realização dos exames realizados pelo profissional devidamente habilitado e produz um laudo que é utilizado no processo judicial. Observe, você pode produzir os exames se você tiver um laboratório, um espaço, com uma sala de exames que possam produzir, ou você pode utilizar os exames fornecido, realizado, solicitado numa clínica de imagens. Tá ok? Perícia extrajudiciais. As perícias extrajudiciais ocorrem fora do ambiente judicial, geralmente sendo solicitadas de forma voluntária pelas partes interessadas, seja para resolução de disputas de acordo ou avaliações técnicas em diversas áreas. Elas são realizadas sem intervenção de um juiz, sendo normalmente contratadas por empresas, pessoas físicas ou advogados. O laudo gerado serve para auxiliar na mediação de conflitos ou fornecer suporte técnico a questões contratuais de seguro, saúde ocupacional e etc. Não necessariamente ela vai fazer parte de um processo judicial, mas ela já é um dos passos iniciais para a negociação, para os acordos, para os conflitos, para mediar essa situação toda e demonstrar de repente que às vezes o próprio cliente solicitou a perícia, entender que o que ele está provocando, ou concluindo, ou querendo uma ação pode ser ruim para ele, ou algo bom também, tá? É uma análise, tá? Como se fosse uma consultoria. Você apresenta uma documentação que ela pode se tornar, ser utilizada judicialmente ou não. Exemplo, na radiologia ocupacional, uma empresa pode contratar um perito para realizar uma avaliação radiológica nos funcionários, com o objetivo de verificar se há exposição excessiva à radiação ionizante no ambiente de trabalho. O laudo resultante dessa perícia extrajudicial pode ser utilizado para implementar melhorias no ambiente ou servir como base para um acordo entre as partes. O perito judicial na radiologia também poderá analisar as imagens já realizadas quando assim existir. Nesse caso aqui, tem empresas que já passam por exames, vamos dizer assim, por empresas acima de 50 funcionários, elas já passam por exames periódicos, seja admissional, periódicos e demissionais. O exame de radiografia, às vezes, ele já está embutido nessa grade, dependendo da avaliação de risco. Então, ao obter essas imagens, você pode avaliá-las para poder saber como que está o aspecto físico daquele colaborador e assim entender se a área foi protegida devidamente, se a avaliação de risco foi competente para essa área com o aspecto da radiação ionizante e a parte da saúde desse colaborador. Quando você tem empresas com menores de 50 funcionários, ela não necessariamente precisa passar por esse trâmite de saúde ocupacional. Então, será viável que você identifique uma radiografia antes a entrada, a iniciativa das atividades. Caso não exista, você produza uma imagem durante o período mais próximo que você tenha, ou, caso não exista nenhuma delas, você construa. Solicite que o seu colaborador ou que a empresa realize essa radiografia, que venha com laudo para que você possa analisar e a gente tentar entender
o que tem naquela imagem, se a imagem está correta, devidamente, se existe alguma patologia apresentada, para você construir um laudo específico e entender também o ambiente. Há uma diligência nesse caso, é importante, tá? Mas vai caber a outros profissionais também da segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que possam depois fazer o trabalho deles. Mas a fase inicial é analisar as imagens, tá bom? Diferenças principais. Judicial. Solicitada por um juiz, faz parte de um processo judicial com laudos anexados ao processo e possíveis assistentes técnicos. Extrajudicial. Solicitada voluntariamente pelas partes fora de um processo judicial e muitas vezes usada em negociações ou avaliações técnicas. Ambos os tipos de perícias são de extrema importância em áreas como radiologia forense, saúde ocupacional e auditorias em setores como radiologia médica, odontológica e industrial. Bom, um técnico ou tecnólogo em radiologia pode ser nomeado como perito em diversas situações, tanto em perícias judiciais quanto extrajudiciais, especialmente quando o caso envolve questões técnicas relacionadas às imagens diagnósticas, segurança ocupacional, exposição à radiação ionizante e avaliações médicas. Exemplo de uma perícia judicial: acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O perito em radiologia pode ser nomeado para avaliar laudos radiológicos de um trabalhador que alega ter adquirido uma doença ocupacional, como pneumoconiose ou câncer, devido à exposição à radiação ionizante ou agentes poluentes no ambiente de trabalho. O laudo radiológico pode ser usado para comprovar ou refutar a alegação, auxiliando o juiz na decisão sobre indenizações ou direitos trabalhistas. No segundo caso, investigação criminal na radiologia forense. Em casos de homicídio ou acidente de trânsito, o perito pode ser solicitado para analisar imagens radiológicas de vítimas, tomografia computadorizada de raio-x e outros exames podem se ajudar a identificar traumas, fraturas ou até mesmo causa da morte, sendo usado como prova no processo judicial. E um terceiro, erro médicos, Perícia judicial em caso de alegação de erro médico, como diagnóstico incorretos ou tratamentos inadequados. O perito radiologista analisa os exames de imagem e elabora um laudo indicando se houve ou não a negligência ou erro por parte do médico responsável. Quando a gente fala de erro médico, a gente não vai apontar que o médico errou, mas ao momento que a gente não identifica ou identifica algo que ele não constatou, a justiça toma as suas medidas cabíveis e pode contratar um perito médico para que fortaleça ou explique o porquê que aquilo não foi apresentado, uma vez que ele existe dentro da imagem, assim como apresenta o laudo técnico do perito técnico ou tecnólogo em radiologia. Bom, exposição à radiação, ações trabalhistas ou ambientais, processo em que trabalhadores alegam terem sido expostos a níveis inadequados de radiação em seu local de trabalho, como hospitais, clínicas ou indústrias. O perito pode ser nomeado para avaliar os laudos de dosimetria, realizar medições do ambiente e elaborar relatórios sobre os riscos e adequação de medidas de proteção radiológica. Nesse caso aqui, em algumas das vezes, o técnico de radiologia o tecnólogo ele pode, mas ele vai ter que ter alguns equipamentos. Não se abstenha disso, porque você possa não ter um equipamento, mas você pode anexar à tua proposta de honorários a necessidade de utilização desse mecanismo. Você vai contratar uma empresa para que possa fazer essa mensuração, avaliar as medições de proteção radiológica e através do que ela te fornecer você vai utilizar como prova, que você utilizou uma empresa para que fosse avaliado aquilo, e aí dentro dessas informações você constrói o seu laudo, entendeu? Exemplo de perícia extrajudiciais agora. Avaliação de equipamentos de radiologia em empresas de saúde ou industriais que utilizam equipamentos de radiologia podem solicitar perícias extrajudiciais para garantir que seus equipamentos estejam em conformidade com as normas de segurança e funcionando corretamente. O perito realiza o teste de desempenho e emite um laudo técnico garantindo que os equipamentos atendam às exigências regulatórias. Nesse caso aqui, mais uma vez eu falo para vocês, a gente tem um laudo de LCR aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos laudos de proteção radiológica produzidos que são quem garante de 2 em 2 anos que aquele ambiente de radiologia, aquela sala de exame, ela pode estar atuando. Então, a gente pode avaliar esses documentos, a gente não precisa fazer os testes, tá?
de desempenho, os testes de desempenho, constância, nada disso a gente precisa, porque são documentos já emitidos necessariamente para o seu funcionamento. Então, eu posso analisar o anterior, que foi da autorização, e o atual, né, caso já esteja renovado. Se não, solicita a renovação e faça a verificação. Tá? Consultoria em exames médicos preventivos para a saúde ocupacional. Empresas podem solicitar a perícia de um técnico em radiologia para realizar exames preventivos em funcionários expostos à radiação, como radiografia de tórax, a fim de verificar a presença de doenças pulmonares relacionadas ao trabalho. Esse exame serve como parte de programas de saúde ocupacional e monitoramento de riscos. Tá? Isso, como eu falei, pode ser tanto judicial como extrajudicial, tá? A mesma parte. E o terceiro, análise de seguro de saúde e vida. Em disputas entre seguradores e segurados, o perito pode ser contratado para analisar exames de imagem que envolvam doenças graves, acidente ou outros problemas de saúde. O laudo pericial pode ser determinado se o segurado realmente apresenta condições compatíveis com a abertura do seguro. Às vezes o seguro dá aquela enrolada, não quer pagar, fala que aquilo ali tem. Com um laudo técnico desse profissional perito judicial, ou extrajudicial, nesse caso aqui, ele vai apresentar a documentação dizendo, um profissional da área nos aponta aqui que existe isso aqui, nesses trâmites, desses exames que estão presentes. E orientou a gente a realizar outros exames, né, e trouxe aqui outros exames que também tiveram base para isso, uma tomografia, ressonância, né, qualquer outro tipo de exame que possa ser solicitado para garantir a segurança daquele paciente. E ele pode, assim, pedir a cobertura do seguro. Avaliações imóveis com fonte de radiação. Um perito em radiologia pode ser solicitado para avaliar nível de radiação em ambiente onde existe fontes radioativas, como clínicas odontológicas ou hospitais. Esse tipo de perícia pode ser usado para assegurar que o ambiente cumpre com as normas regulatórias, garantindo a segurança dos funcionários e pacientes. A empresa pode solicitar, como também outras envolvidos podem solicitar, como uma fase de auditoria, de perícia, entendeu? A documentação existente está ali presente, e aí você vai confrontar a veracidade dessas documentações, se elas realmente estão, de fato, foram feitas a avaliação, né, de radiação correta, e se bate com aquilo, é uma contraprova, né? E aí você pode ser atendido também nessa questão, tá? Outra atividade periciais em radiologia, auditoria de clínicas de hospitais, verificação de cumprimento das normas de proteção radiológica em clínicas de hospitais que realizam exames com radiação em exame, certificação de equipamentos de imagem, análise de conformidade técnica, regulatória de equipamentos como tomógrafo e aparelho de raio-x, especialmente em processo de licitação pública ou renovação de alvarás de funcionamento. Em todas essas situações, a atuação do perito técnico ou tecnólogo em radiologia é crucial, pois envolve conhecimento especializado para garantir tanto a segurança dos envolvidos quanto a validade técnica e científica dos laudos produzidos. Gente, o que eu trago aqui para vocês é uma coisa que muita gente não fala, mas que está dentro da área do técnico, do tecnólogo. Algumas vezes ela cai na parte de gestão e alguns são para o supervisor, para coordenador. Mas em contraprova, tem empresas que não têm esse profissional e o nosso serviço, o nosso conhecimento, ele é utilizado dentro da perícia. Uma auditoria faz parte de uma perícia. Uma perícia judicial faz parte de uma perícia com tecnólogo em radiologia. Uma consultoria também faz parte do tecnólogo em radiologia para que uma clínica ou para que uma instituição esteja dentro das normalidades. Então isso tudo são processos que não necessitam de outros profissionais de outras áreas para atuação, e sim da nossa atuação, tá bom? Espero que isso tenha esclarecido algumas partes para vocês, a explicação espero que tenha atendido, e vamos em frente com mais conteúdo.